Amém, amém, galera. Boa noite aos jovens que estão aqui conosco. Gente, vamos lá de novo. Boa noite, jovens! Os jovens, eles só atendem por esse nosso estímulo, né? Não dá para ser um boa noite, jovens, contido. Mas amém, nós estamos muito alegres aqui. Espero que vocês que estão se aproximando da nossa live, já conectando e se acomodando para ter esse tempo junto conosco, que esse ambiente de alegria se estenda aí para casa de cada um de vocês. A gente está alegre, mas isso não quer dizer que a gente está em temor e tensos em oração por esse momento em que a gente tem vivido como Estado. Então, a gente entende que é uma alegria que ela transborda no nosso coração, independentemente das circunstâncias. Então, a gente queria estar começando esse culto, mais um culto de jovens, um culto que Deus traz aqui para presencialmente, também online, os escolhidos dele. Então, te sente escolhido nessa noite, tu foi separado para estar aqui. Então, antes da gente orar, fala para a pessoa que está do teu lado. Se tu não tem ninguém do teu lado em casa, pense em alguém, alguma pessoa que foi escolhida. Tu foi escolhido para estar aqui nessa noite. Fala assim: Deus te abençoe, escolhido. Foi escolhida para estar aqui nessa noite. Amém? Vamos nos colocar então numa posição de oração, para a gente estar consagrando o nosso coração, que nós jovens tenhamos esse equilíbrio da alegria e do temor, para que a gente entenda quando que a gente se alegra, quando que a gente fica com o coração mais inclinado mesmo para entender os momentos que Ele está nos fazendo passar. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Obrigada porque Tu não tem nos deixado sozinhos, Senhor. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás, Senhor. A Tua presença é real nesse ambiente, é por isso que nós estamos alegres, Senhor. Não tem nada, Senhor, que possa acontecer conosco que tire essa nossa alegria, Senhor. Estende, Senhor, essa alegria, Senhor, esse ambiente espiritual aberto, Senhor, para todas essas famílias que foram atingidas diretamente por essas enchentes, Senhor, que estão passando por um momento difícil, Senhor. Estende esse ambiente espiritual para elas, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos como igreja aqui para estar levantando esse clamor, Senhor, pela nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Dá um abraço bem forte em alguém, vamos lá? E vem e abraça. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Sai do chão! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular.
dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, enche, aleluia. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Agora sim! Vai, sai do chão! Todo dia é dia de adorar no Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. No vale eu louvo nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvo se estou forte, mesmo se caído. Pois nosso louvor derruba gigantes. Enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louvo ao Senhor, meu amor. Eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em tuas mãos, pois nosso louvor é mais do que o som. Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. Enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louva ao Senhor, meu amor. Não vou me calar, por nem vivo está. A igreja em uma só voz cantará. Louva ao Senhor, meu amor. E as palmas. Senhor, e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei que ele vive está. Pois tu és Senhor e ressuscitou,
venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu amor. Louva o Senhor, meu clamor. Pois Ele é, pois tu és Senhor e ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor e ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois tu és fiel e verdade traz. Por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, meu clamor. 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 Aleluia. Amém. Graças a Deus. A gente já começou com aquela alegria que a gente está acostumado, né? Nessa nossa noite de jovens. E que nem a Taina falou no início, a gente se alegra, a gente louva o Senhor. E louvar o Senhor também é em meio às orações, né? E a gente tem vivido um momento onde a gente tem clamado por essa vida de oração, uma oração em todo o tempo. Então vai iniciando essa noite de novo, coloca o teu coração na presença do Senhor e vai orando, vai clamando, vai falando com Ele naquele lugar que só Tu e Ele conhecem. Obrigada, Senhor, por esse ambiente, Pai, de oração que Tu nos deu, Senhor. A gente sabe que esse lugar é um lugar de oração, essa casa ela é uma casa de oração e a nossa vida da mesma forma. A gente quer que seja uma vida de oração, Senhor, uma vida que não cessa em clamar o Teu nome, uma vida que não cessa em Te buscar, não cessa em acessar esse lugar. Nós e Tu, Senhor, a gente quer estar com o nosso coração aberto nessa noite para ouvir a Tua voz e para também clamar sem vergonha nenhuma, sem nada que nos impeça de acessar o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sendo um madeiro por mim, conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ídolo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: que eu me despedi dos meus pais, eu
Ele botou um anel no teu dedo porque Ele te escolheu. Pois o anel em meu dedo me tirou medo. Novas sandálias escrito suportar o item. Pois o anel em meu dedo e te tirou todo medo de avançar. Novas sandálias, oh, e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu entreguei tudo, ordenei minhas carroças e eu afundei meus barcos. Oh, pelo Senhor, nós te entregamos tudo. E eu me despedi dos meus pais. Eu troquei todas as carroças. Nós não temos mais nada. Afundei meus barcos. Somente a presença. Irmãos, pra quem iremos? Pra quem iremos? Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, Espírito de Deus, só tenho você. Somente o Cristo. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Nós não temos mais. Se eu não tenho pra quem voltar, como recuar? Só tenho você. Só você, só você. Palavras de vida. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você. Somente você, Senhor. De vida eterna. Ele é o Cristo. Pra quem eu irei? É por Ele, se é pra Ele. Se eu não tenho pra quem voltar, te entregamos, Senhor, e não olhamos mais pra trás. Declara isso. Pra quem iremos? Pra quem iremos? Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, somente você. Porque nós somos, eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado, zero com você, zero com você, zero com você, zero. Pra quem iremos, Senhor? Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Vai declarando isso nessa noite. Eu não tenho pra quem voltar, só tenho você. Nós só temos Ele. Palavras de vida eterna. Nós só temos Ele. Vai declarando isso nessa noite. Pra quem iremos nós? Nesse momento,
Pedro ele se vira para o Cristo e ele fala: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Era um momento, irmãos, muito desafiador. Tinha uma comoção naquele ambiente, tinha um medo naquele ambiente, uma resistência, porque muitos ouviam palavras difíceis, ouviam palavras que eram insuportáveis de ouvir, o ensino do Evangelho. E muitos estavam indo embora, virando as costas. E o Senhor, ele vira e ele fala: vocês querem ir também? Pergunta isso para alguém nessa noite. Pergunta isso para alguém nessa noite. Tu quer ir também? E eles receberam do Senhor, receberam de Deus e responderam: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem momentos que a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Tem momentos que nós não podemos mais ficar em cima de muros. Nós temos que queimar as carroças das nossas vidas para avançar para o verdadeiro caminho, o caminho da verdade, caminho das palavras de vida eterna. Só tem um, é o Cristo. Declara isso nessa noite. Começa a pensar na tua vida, se nós de fato estamos deixando tudo para seguir o Cristo. Por isso que não é para onde, é para quem iremos nós. Pergunta isso no teu coração nessa noite: Senhor, para quem eu irei, Pai? Se só tu tens as palavras que eu preciso, palavras que são verdade, palavras que são vida eterna. Espírito Santo, nos leva, Senhor, nessa noite a ver. Oh, para quem eu irei, se eu não tenho para quem vou? Não tem mais como olhar para trás. Aquele que colocou a mão no arado, avança, avança nessa noite. O Senhor, ele vai tirando todo o medo, com todo o amor dele. Não tem mais para quem voltar. Somente a palavra, palavras de vida. Oh, para quem eu irei, se eu não tenho para quem voltar? Só tenho Cristo, só tenho o Pai. Uma palavra de vida. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra quem voltar? Só tenho você, Deus. Nós somos escolhidos. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Contemplado, fui contemplado, ser um com você. Ser um com você, ser um com você. Nós somos, foi encontrado pelo amor. Eu sou totalmente do Pai. Nada pode te tirar. Oh, Espírito Santo, eu fui encontrado pelo teu amor, pelo aquele que lança fora todo medo. Eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Ser um com você, ser um com você, Deus. Amém. Fecha os teus olhos. Vai pensando nesse louvor que Deus nos deu. Vai pensando se tu realmente é totalmente dele.
se Tu realmente é um com Ele. Oh, Senhor, mostra para nós nessa noite se eu sou totalmente Tua de verdade, ou se eu sou totalmente do meu trabalho, se eu sou totalmente da minha amiga, do meu marido, da minha família. Oh, Senhor, fala conosco nessa noite. Liberta o nosso coração nessa noite. Nós queremos ser totalmente, completamente Teu, Senhor. E é para isso que a gente está aqui. Para nos fortalecermos um com os outros. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Fortalece essa pessoa que está do teu lado. Para que ela seja um com Ele. E que essa unidade seja representada na mão que está segurando a tua. Nós somos totalmente Teus, Senhor. Mostra, Senhor, para nós no que nós estamos apegados, que façam que a gente não seja totalmente Teus. Façam que a gente seja parcialmente Teus, e a gente não aceita mais isso, Senhor. Recebe o clamor do nosso coração nessa noite, Senhor. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Eu fui encontrado pelo Teu amor, pelo Teu amor, Senhor. E eu sou totalmente Teu. Vai pensando onde está a tua segurança, onde a tua vida está fundamentada. Com você, ser com você, eu sou totalmente Teu. Eu fui encontrado pelo Teu amor, pelo Teu amor. Eu sou totalmente Teu. Eu fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Amém. Glória a Deus. Nós sejamos um com Ele nessa noite. Amém? Que a gente volte à nossa essência, que a gente entenda o que é ser totalmente dele. Falar em ser totalmente dele, fala sobre entrega, fala sobre submissão, fala sobre dependência nele. E é para isso que a gente está aqui nessa noite. Para dizer para Ele que a gente não tem capacidade, que a gente não tem força. A Taena não tem força, a Mariana não tem força. Mas a gente está aqui porque o Cristo que está em nós, Ele vai prevalecer. E Ele sim vai fazer com que a gente consiga ser completamente dele. Amém? Amém. Vamos nos acomodar então. A gente passar para o nosso segundo momento. Um momento que já foi preparado pelo Senhor. O ambiente espiritual já foi preparado durante os louvores. A gente vai passar agora para a palavra. Mas antes eu queria deixar aqui, já está nos comentários da nossa live. E aqui também os dados das nossas contas. Para que, se tu entenda que esse é um ambiente para tu depositar essa semente material que Deus tem te entregue, que tu deposite isso sem medo, confiando nele. De que essa expressão simbólica é muito pouco perto do que a gente pode entregar. Amém? Amém. Vamos passar para a palavra então. Eu queria compartilhar com vocês o que eu tenho pensado. Eu acho que a gente fica muito longe, mas a Ana Júlia já me xingou.
dizendo que tem que ser assim. Tudo bem, né? Eu me submeto. Amém. Queria já pedir para vocês irem abrindo em Lucas 17. A partir do 11, fala ali de uma história que ela é conhecida já. Eu me lembro que, agora eu não sei para onde que eu olho, se eu tenho que olhar para baixo ou para cima, para baixo. Eu comecei o culto olhando para baixo, o Thiago falou, olha para cima, olha para cima. Mas é uma palavra que eu ouvi pela primeira vez na escolinha dominical e nem me lembro quantos anos que eu tinha, mas me marcou muito. Ela é muito ilustrativa. E ela fala sobre a cura de 10 leprosos. Então, todo mundo achou? Ali em Lucas 17, 11, então. Quero ler com vocês. São alguns versículos, não são muitos, mas eu peço que vocês se esforcem para prestar atenção, porque tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa palavra aí. A gente às vezes vai se distraindo, qualquer coisa vai nos tirando a atenção. Mas vai orando assim, vai empenhando o teu coração para tu estar totalmente entregue para esses minutinhos que Deus tem para derramar a palavra dele no nosso coração. Amém? Amém. Ali a partir do 11 então fala, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Tem algumas versões que falam, foram curados. Não sei se alguém tem essa versão. Ninguém? Tiago, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aí. Então eu fiquei pensando, lembrando dessa palavra de novo, e eu comecei a pensar assim nas formas como a gente vai agindo com as bem-aventuranças que Deus permite com que a gente passe, né? Na nossa caminhada com Deus, Deus vai nos dando experiências com Ele, e que Ele vai falando conosco de maneiras extraordinárias. Muitas vezes Ele faz com que a gente presencie milagres, mas muitas vezes é alguma conversa que a gente tem no dia a dia, que a gente vê o Senhor ali. São situações na nossa rotina em que a gente vê ali a mão do Senhor. Milagrosamente, pelas misericórdias dEle, aquelas coisas estão acontecendo conosco. Mas o que a gente faz quando isso passa? A gente é curado de alguma doença, a nossa vida é transformada financeiramente, a gente é abençoado numa promoção em um trabalho, é abençoado no nosso relacionamento, mas o que a gente faz com essas bênçãos que Deus nos dá? Essa palavra aqui, ela, de primeiro momento, assim, que eu penso sobre ela, é o princípio da gratidão. Deus nos ensina ali em cima dessa palavra, sobre gratidão, sobre a gente ser grato pelas misericórdias de Deus. Porque ali, esses 10 leprosos, a gente sabe que naquela época, bastante gente passava por essa doença. Era uma doença que tu passava anos com ela, era uma doença que não tinha cura. E eles estavam ali, e passando Jesus por ali, eles suplicaram por Jesus, compadece-te de nós, tem misericórdia. Tem outras versões que falam, tem misericórdia de nós, nos cura. Então eles tiveram uma coragem ali para falar para Jesus, né? Cura, eles se expuseram ali, porque os leprosos, eles
naquela época eles eram retirados dos lugares, eles eram escanteados. E eles tiveram uma ousadia e uma coragem para pedir para o Senhor ali. E aí ele pegou e curou eles. Naquele momento ele curou. Não é sempre que Jesus faz isso. A gente já tem várias histórias na Bíblia que Jesus presencia situações, pessoas com doenças, pessoas com problemas, mas ele não é tocado para fazer esse milagre, né, para estabelecer a cura. Muitas vezes ele sim fala, ele sim age, mas às vezes não é curando. Às vezes é deixando a pessoa, foi deixando muitas pessoas na situação que elas estavam. Mas aqui nessa situação, aprove a Deus que eles fossem curados. E aí, depois acontece essa situação de que eles pegam e vão, muito felizes, eu imagino que eles estavam muito felizes por terem sido curados, e entraram naquela euforia, que inclusive a gente orou no início do culto, que a gente estava muito feliz, e essa é a tendência do jovem, né? Falando sobre nós aqui, a gente fica muito feliz e a gente acaba ficando eufórico demais e acaba perdendo o racional mesmo, acaba desequilibrando os nossos sentimentos. Da mesma maneira em que a gente fica muito eufórico, a gente acaba ficando inconsequente muitas vezes nas nossas decisões e ações. Quando a gente é submetido por uma situação adversa na nossa vida, a gente também, as nossas emoções, elas se esvaem, porque a gente não tem esse equilíbrio, né, no nosso comportamento. E eu acredito que foi isso que aconteceu com esses leprosos, esses 9, porque teve um que Deus falou com ele. Deus foi misericordioso e ele pegou e voltou. E para a gente agradecer também, a gente é tão orgulhoso, o ser humano é tão orgulhoso que a gente tem muitas vezes dificuldade de agradecer as pessoas, né? A gente, a Rosângela fez ali alguma coisa para mim, eu reconheço na vida dela que ela foi usada por Deus, mas até eu chegar para ela, quebrar-lhe o meu orgulho e agradecer e me humilhar, aí já são outras etapas, outros degraus que eu preciso avançar. Então eu entendo o esforço que esse leproso, esse único leproso samaritano teve para ir agradecer ao Senhor, a Jesus. E aí que eu fiquei pensando no contraste desses 9 que foram curados e desse que foi salvo. Porque daí ali ele fala, Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, quantas vezes a gente Deus vai nos fazendo passar por milagres, vai operando maravilhas na nossa vida, vai transformando o nosso coração, vai fazendo coisas extraordinárias. Muitas vezes aí, eu lembro sempre do Tiago, Deus te curou, né? Deus te levantou de uma cadeira de rodas. Mas será que Deus te salvou? Será que tu recebeu a salvação mesmo? Quando a gente passou pela pandemia, muita gente pegou Covid, a gente passou por uma situação, até quem não pegou, passou por esse momento de medo, de insegurança. Mas será que nesse momento de adversidade, o Senhor nos salvou a ponto de a gente passar por outras situações e a gente se sentir curado porque a gente foi salvo? Ou a gente está atrás de cura para assim ser salvo? A pedagogia do Senhor, ela é contrária a esse mundo, né? E ela vai contra as linhas lógicas desse mundo. Que é isso, a gente vai vivendo por milagre. Então acontece alguma coisa conosco e a gente suplica, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou passando por isso, te compadece de mim. Ele vai lá e se compadece. Ele vai lá e tem misericórdia. Aí depois acontece de novo, eu tenho as mesmas reações, eu continuo com os mesmos comportamentos, e aí eu vou lá e suplico de novo. Então a nossa vida é como se a gente estivesse pegando fôlego, assim, a gente está sem oxigênio, está afundando, vindo onda e vai nos afogando, e a gente vai ali só vivendo desse fôlego entre uma onda e outra. E não tendo uma constância entre essas ondas. Porque a nossa vida, ela é feita de repetições de fatos, né? Eu vou compartilhar uma situação aqui, com certeza a Aline já passou por uma situação muito parecida, com certeza a Ana também. Mas como é que a gente está lidando com isso? Será que a gente tem buscado a salvação para ser curado? Ou a gente está buscando a cura para assim ser salvo?
Então, fiquei assim com esse questionamento no meu coração em cima dessa palavra, falando sobre gratidão, falando sobre entrega mesmo do Senhor, para que a gente não dependa desses milagres, para que assim a gente se sinta pleno, sendo totalmente dele, a ponto da gente passar por qualquer coisa e a gente ter um comportamento como ele se comportaria, como o Senhor se comportaria. E aí eu comecei a lembrar daquela palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então são duas coisas que elas são certas na nossa vida. Vai ter a noite e vai ter o dia. É certo, a noite ela vai vir, a tempestade ela vai vir. Mas o socorro do Senhor, ele também vai vir. É isso, né? É difícil da gente pensar nisso quando a gente está na noite, né? É fácil a gente pensar nisso quando a nossa vida tá tudo certo. Mas quando a gente está na noite, como é que a gente vai falar isso para os nossos irmãos? Como é que a gente vai lidar com essa noite? Quando a gente vive no dia, a gente vive nessa euforia, porque a gente não vai pensando nas consequências. Mas o que eu oro assim a Deus, e que foi o que Deus falou comigo, é que o Senhor ele tem operado milagres na minha vida. Mas o que eu tenho feito com esses milagres? Como é que eu tenho me abastecido nesses dias para que quando chegue a noite eu consiga ter a mesma constância que eu tenho durante esses dias, durante a manhã? Então eu fiquei pensando nisso, assim, refletindo, e acho que é uma palavra assim que Deus trouxe assim para minha vida aí, para a gente compartilhar e pensar nos nossos comportamentos, na nossa vida, para a gente dividir aqui o nosso coração. Oi. Amém. Esse texto, Taiana, essa palavra, essa história, ela é um confronto muito grande para nós, né? Porque quando tu trouxe esse exemplo do Covid, o exemplo do que a gente viveu e como a gente comparou hoje essa tragédia, essa catástrofe que está acontecendo conosco de novo com o Covid, né? Então, quando tu faz esse exemplo, quando tu traz esse exemplo para mim, é algo muito didático. É uma comparação muito rica assim, para a gente pensar sobre a nossa inconstância, que a vida ela é inconstante. A gente está o tempo todo vivendo situações que vão exigir de nós uma sobriedade, uma constância, um discernimento, e a gente não apresenta isso. Então, o fato de nós termos reagido no Covid com esse desespero, com uma militância, com uma busca pelos nossos direitos, a gente tinha uma necessidade de culpar alguém, né? Tinha alguém que a gente tinha que culpar. Ou eram as pessoas que não tinham ficado em casa e respeitado a quarentena, ou eram pessoas que, enfim, a gente tinha que achar alguém que era culpado. E hoje a gente está na mesma situação, de buscar alguém para culpar, de buscar alguém para colocar ali uma responsabilidade, e a gente não está olhando para nós. Então a gente olha para o governo, a gente olha para qualquer coisa, menos para nós como responsáveis, né? E diante de tudo isso, assim, quando tu traz da gente não saber ser essas pessoas que vão trazer o ensino no meio disso tudo, né? Teve uma amiga que compartilhou um texto comigo, e era um texto que pode ser que vocês até tenham lido, tá correndo assim por todos os posts possíveis, e o WhatsApp, ele fala: a partir de hoje nunca mais eu vou reclamar da casa desarrumada porque eu vou ter uma casa, nunca mais vou reclamar do meu cachorro, porque pelo menos ele vai estar vivo. Tem pessoas que estão perdendo o cachorro. Só que isso não é verdade. A gente passa 2 dias e acontece algo que nos tira do nosso conforto e a gente está reclamando de novo. A gente não está sabendo ser grato, como tu falou, né? Então, realmente, assim, essa palavra, ela nos confronta a ponto da gente ver que é impossível, eu não vou conseguir ser assim, se não for a graça de Deus. Se eu não buscar de fato esse lugar em Deus, de relação profunda, eu vou continuar sendo esse que vai precisar de outra catástrofe para
pensar na gratidão de novo. Aí eu vou precisar de outro milagre para eu crer que Deus existe de novo. Então a gente vai... eu acho que essa analogia que tu faz com alguém que está puxando o fôlego e voltando, a gente sobrevive ao invés de viver na plenitude de Deus, né? Porque, né, Mari, a gente associa a gratidão com o benefício que a gente recebe, né, quando a gente compara com alguma situação. Então, no caso da catástrofe, a gente só consegue agradecer agora porque a gente se coloca em comparação com quem perdeu tudo, e aí a gente entra nesse ambiente de gratidão e a gente não tem de fato uma vida grata. Porque a gratidão, ela não está associada às coisas que acontecem na nossa vida, ou as posses que a gente tem. A gratidão, ela está associada a entender a relação que a gente tem com Deus. Então, quando aqueles homens ali, a Tayana trouxe uma figura muito interessante da gente pensar. Porque a euforia, ela tem uma aparência de uma grande gratidão. Então a euforia parece que tu está agradecendo muito, tu está dizendo, olha só, bah, olha o que aconteceu comigo, bah, olha só. Só que a euforia tira a sobriedade da gente avaliar a situação, da gente avaliar o contexto. Então a gente fica muito feliz com o que aconteceu e a gente se volta só para a solução do problema. Só que a gente não compreende quem que chegou com aquela solução na nossa vida. Então aquele único homem, ele conseguiu olhar e disse, bah, cara, foi aquele cara ali, foi aquele homem ali. Imagina, não tem nada a ver com a minha cura, foi aquele homem, eu vou ter que voltar lá naquele homem lá. Eu vou ter que ir de encontro com quem fez isso, vou ter que ir de encontro com esse amor que chegou na minha vida, vou ter que ir de encontro agora com essa salvação que chegou na minha vida. Então a gratidão, ela está na nossa vida quando a gente compreende que ela está na nossa relação com Deus. Quando a gente compreende, pô, foi esse amor que chegou na minha vida. Não está ligado com o que Deus faz ou não na nossa vida. Não está ligado com os benefícios ou não que a gente tem. Não está ligado com as situações ou não que acontecem em nós. Mas está ligado quando eu entendo um amor que chegou na minha vida, mesmo sem eu fazer nada em troca. Porque aqueles meninos ali, aqueles homens, não tinha nada que eles pudessem fazer para ser curado. Mas foi o amor de Deus ali que chegou na vida deles naquele momento. E um entende, um diz, cara, olha só, aquele homem ali, a figura daquele homem, figura do amor. Então que a gente possa ter essa vida, né, que é grata, não pelas situações que acontecem, porque daí a gente aprende a ser grato em todo o tempo. Porque a gente reconhece agora quem chegou na nossa vida, que é Deus, que é o amor, que é o Pai, né, na figura da comunhão, né. Deixa eu aproveitar que a câmera já está aqui. E é interessante a gente pensar assim, agora na figura de Jesus, como esse que está entregando o ensino, Samuel, como esse que está entregando a cura, né? Como esse que está entregando, na verdade, uma direção, porque o que aqueles homens eles precisavam era de uma direção, né? E aqueles que obedeceram essa direção foram curados ali, né? Só que se a gente pega o contexto em torno ali da situação, a gente não tem noção hoje do que era uma lepra, né? A gente não tem noção do que era ser um leproso, porque é uma doença hoje que não tem, né, na nossa vida, assim, no nosso cotidiano. Mas isso aí era que nem um câncer terminal, era uma coisa que ia matando, ia corroendo o ser humano aos poucos, né? Ele era exterminado ali da sociedade, ele não tinha mais convívio social, né? Ele começava a ter um cheiro, imagina, as feridas iam tomando conta dele ali, ele começava a ter um cheiro ali, um odor muito forte. Então a vida dele estava acabando, tinha acabado, condenado já, como alguém imundo ali na sociedade. E eles chegam para Jesus, essa pessoa, esses 10, né, chegam para Jesus ali, num desespero, numa crise violenta, e eles falam o seguinte: Jesus, tem pena de nós. Chegam ali como aqueles estão mendigando alguma coisa, de certo eles já tinham feito isso para um monte de gente já, para um monte de pessoas. E aí
Jesus, sabendo de tudo isso, vendo aqueles homens ali numa crise muito grande, a maneira que ele ajuda aqueles homens ali é dizendo: vai lá e te apresenta ao sacerdote. Isso era muito comum, isso qualquer um podia dizer para eles. Isso aí porque era comum, se tu te percebesse que tu estava sendo curado, se tu te percebesse ali alguma mudança em ti, no desespero, tu ia lá e te apresentava ao sacerdote, e ele ia dizer para ti se tu estava curado ou não, se aquela lepra ali que tu estava já tinha mudado e tal, como é que ela estava. Jesus, ele não tem nenhuma atitude diferente. Jesus não se comove com aquela situação ali. Jesus não chega ali para aqueles homens e fez como ele fez com outros homens, de ir lá e tocar, de ir lá e abraçar. Não. Pelo contrário, se a gente fosse ver a grosso modo, Jesus despede eles, não está nem aí para aqueles homens ali. Certas pessoas que estavam em volta ali disseram, ou alguns dos leprosos disseram, o cara está de brincadeira com a gente. Então isso aí não é o Cristo, então isso aí não é Jesus, então isso aí não é igreja, então isso aí não é ser crente. O jeito que está ajudando a gente aqui, com a maneira que ele está nos recebendo, com a maneira que ele está nos direcionando. Então isso aí não tem nada a ver com a igreja. Porque a gente quer escolher o jeito que a gente quer ser curado. O jeito que as pessoas têm que entregar uma ajuda. E hoje a gente corre esse risco como igreja. Porque está todo mundo se comovendo com um monte de coisa e está tendo um padrão de ajuda. Isso não só nesse momento que a gente está passando, mas em tudo. E a igreja, ela não tem um padrão de ajuda, ela anda em discernimento. Jesus andava em discernimento, porque ele não se comovia com a situação. Por isso que era tão poderoso. Como um conselho, um encaminhamento ali para aqueles homens ali, simples, que daqui a pouco ele já tinha ouvido de muita gente. Para um foi diferente. Para um ele entendeu aquilo diferente. Que diz que no caminho, quando eles estavam obedecendo aquela ordem ali, porque quando tu está no desespero, qualquer coisa tu faz, né? Mas um entendeu, Samuel, que era diferente. Um percebeu que tinha vindo daquele homem lá um direcionamento que era diferente. E esse um era samaritano, a palavra fala. Esse um também era um ali que era escanteado pelos judeus, era um que era o improvável dele reconhecer que aquilo vinha de Cristo, né? Então acho que a gente tem que pensar assim também, como que a gente está ajudando as pessoas. Será que a gente está sendo Jesus que colocou em risco ali, né? Mandar aqueles homens embora, não recebeu, não se comoveu, mas entregou uma palavra para aquele ali, porque ele sabia que naquela palavra ali, que daqui a pouco era dura para eles ouvir, ia se revelar os 9 e o samaritano que foi curado, né? Amém. Uma das coisas que eu fiquei refletindo enquanto a Taina trazia a palavra, essa semana a gente falou no devocional, né, Mari? Sobre as misericórdias que elas vão se renovando todas as manhãs. E com certeza aquele homem, pensando assim, porque ele foi muito diferente dos outros, e a gente tem a oportunidade também de fazer diferente das outras pessoas, a gente tem a oportunidade todos os dias de fazer diferente dessa massa que vai atuando conforme o movimento. E eu fiquei pensando naquilo que fala ali em Lamentações, um pouco antes, ele fala sobre trazer à memória o que gera esperança. Porque quando a gente fala dessas catástrofes, e a Tana usou muito bem o exemplo do Covid, a gente precisa de fato esperar sempre isso acontecer, porque está disponível para nós uma lembrança que nos impulsiona para essa esperança, né? Para esse futuro. Então não é nem ficar preso numa lembrança, numa cura, como foi o exemplo desse homem, não é ficar preso naquela experiência que ele teve com Deus, mas é usar isso para que todos os dias a gente se volte ao relacionamento com Deus. E eu acredito que essa seja a nossa dificuldade, porque a gente precisa entender que é um esforço nosso, né? A gente vai até essa cura todos os dias. E ela está disponível.
Mas aqueles outros homens, provavelmente, eles não tinham raiz, né? Não sustentou aquela cura. Então, eles receberam aquilo e foram. Mas tinha um que tinha. Que ele tinha ali, era algo profundo, não foi só uma cura para ele. Foi um marco na vida dele, que impulsionou ele para outros momentos, né? Então, é uma grande oportunidade para a gente refletir, porque isso está proposto hoje. A gente pode usar o que a gente vive hoje e esquecer, como a Mari falou. Mas se todos os dias a gente buscar essas misericórdias, elas se renovarem na nossa vida, a gente vai saber como viver as noites que aparecem, né? Então, muito bom assim nesse momento a gente pensar sobre isso, né? Amém. Como fui estado, né, Taiana? Tá vindo a câmera. Amém, graças a Deus. Sabe, Taiana, quando tu colocou no óleo essa palavra ali na reunião, já chamou a atenção, sabe, do meu coração. E eu até ia brincar contigo que se tu não fosse trabalhar amanhã, nós ia conversar amanhã de manhã sobre ela. Mas é interessante a gente pensar que Jesus estava passando ali, né, pela fronteira entre a Galileia e a Samaria. E aí eu me lembrei, quando fala que era um samaritano, da mulher samaritana. Porque alguns falam ali que esses 9 provavelmente eram judeus. E olha como a lepra ela une, né? Olha como uniu aquilo. Quando Jesus fala para eles irem para o sacerdote, está lá em Levítico 14, que era a lei a respeito do leproso depois de ser curado. Então Jesus manda sem ele ter feito nada para curar eles. Dá para entender? Quando ele manda automaticamente, quando ele fala, ele já curou. Só que diz que o que voltou viu a cura. No momento que viu a cura é porque a fé entrou no coração dele. E ele era samaritano. Então às vezes a gente está andando em religiosidade e a gente está até daqui a pouco sendo restaurado, mas é a fé que nos salva, como tu falou. É a fé que faz a gente ver quem é o sacerdote, quem é o sumo sacerdote para quem a gente tem que voltar. Porque ele não foi até o fim. Ele percebeu que tinha sido curado e ele voltou. Que é o que a gente estava cantando. Não tem para quem a gente voltar. Não tem. Vai ser difícil, vão ser palavras difíceis, vai ter exclusão. Nós vamos ser excluídos. Só que vai chegar um momento que vai haver uma palavra declarada, vai ter algo ali, uma ordem sendo dada, e que essa ordem, ela vai curar. E mais do que isso, ela vai salvar. Porque ela vai conectar com a fé. Então eu fiquei pensando nisso. Às vezes a gente está sendo curado, só que a religiosidade nos impede de voltar para quem a gente tem que voltar. De adorar quem a gente tem que adorar. Então está muito além da cura. É a questão da salvação, como tu falou, Taiana. Que a gente tem que clamar a Deus, a gente tem que saber para o lugar que a gente tem que voltar, para a família que a gente tem que voltar, a gente tem que saber para quem é. Então era isso que eu fiquei pensando dentro de todo esse contexto, essa palavra que eu fiquei muito confrontado, né, quando eu comecei a ler aqui. Graças a Deus. E essa semana aconteceu uma coisa na escola que fechou bem com o que tu falou por último. Que a gente teve que fazer um cartaz sobre ter esperança com os momentos que a gente está vivendo. E daí cada um tinha que escrever uma frase. E daí eu pesquisei uma frase, né? E daí 2 frases me chamaram a atenção. Uma era: depois da chuva o arco-íris sempre vem. Que é essas noites, é a chuva que parece que nunca vai acabar, parece que a gente não vai conseguir passar por essa chuva, por essa noite, mas o arco-íris e o dia, uma hora eles vão chegar. E a outra não é sobre as tempestades passarem, e sim sobre a gente aprender a dançar na chuva. Que essas noites a gente não tem que só esperar essas noites passarem, a gente tem que também tentar enfrentar elas, né?
Eu não vou falar. Mas amém. Vamos nos colocando de pé pra gente ter um tempo de louvor. A gente pensar em tudo isso que Deus foi falando conosco, né? Pra gente encontrar esse arco-íris. Como a gente encontra esse arco-íris é junto com as pessoas que Deus nos deu de presente para andar junto conosco. Não tem como a gente ver o arco-íris sozinhos. A gente vai estar naquela tempestade, a gente vai estar naquela chuva, aquelas chuvas nos assolando, inundando o nosso coração, mas a gente crê que vão ter pessoas enviadas pelo Senhor, anjos enviados, para que nos tirem dessa chuva e que façam com que a gente enxergue o arco-íris. Amém? Essa frase aí da Maressa foi boa, hein? Amém, Vicky. Vamos louvar o Senhor, depois a Lara nos conduz em oração para a gente finalizar essa noite. Amém? Perto de naufragar estou, olho pro lado e nada vejo. Eu sei que aqui está e mesmo assim não reconheço. Eu acalmo a tempestade, eu acalmo o teu coração, eu acalmo a tempestade do teu coração. Em minha volta de amor, de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. O oceano em minha volta de amor, de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. O oceano em minha volta de amor, de amor, de amor, que me leva além da minha dor, da minha dor, da minha dor. As ondas não vão me parar, me parar, me parar. No oceano de amor vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite, Pai. Vai nos conduzindo, Pai, a aprender a ouvir a Tua voz, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, nesses momentos de noite, Pai. Como a gente estava louvando agora, Senhor, a gente sabe que Tu está conosco, mas tem momentos que a gente não consegue reconhecer, Senhor, a Tua voz nesses momentos, Pai. Vai falando ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós queremos ser filhos constantes, Pai, que ouvem a Tua voz, que continuam, Senhor, ouvindo a Tua voz no meio dessas ondas, no meio dessas chuvas, Senhor, e confiando, Pai, que tem essa mão para nos levantar, tem esse arco-íris para surgir, Senhor, como uma esperança no nosso coração, Senhor. A Tua palavra mais uma vez se renovou nessa noite, Pai. Nós somos gratos, Senhor. Vai conduzindo cada um, Senhor, para o resto da sua noite, Senhor. Cada um que vai para a sua casa, Senhor. O pessoal que está em casa, Jesus, a gente quer Te agradecer nessa noite, Pai. E vai abençoando também o nosso final de semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Te despede de alguém. Dá um abraço bem apertado. E amanhã a gente tem os nossos cultos também da manhã, às 9 da manhã e também às 19 horas. Graças a Deus. Vamos dançar mais um pouquinho e celebrar o Senhor. Sempre quero te bendizer. Yahweh, 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 Yahweh. Santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. E não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. Não há outro acima, outro igual, incomparável é. Não há outro Deus além de ti. Não há, não há, não há. Todo mundo acompanhar elas. Yahweh, Vamos lá. Yahweh, Yahweh. Santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Vamos lá, vamos lá. Yahweh, Ó, o Pedro já tá junto. Yahweh. Santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. Não há outro acima, outro igual, incomparável é. Não há outro Deus além de ti. Não há, não há, não há. Quem mais poderia nos libertar? Ninguém, 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 ninguém. Quem mais poderia curar e salvar? Ninguém, ninguém, ninguém. Quem mais poderia andar sobre as águas? Ninguém, ninguém, ninguém. E quem mais pode responde com fogo? Ninguém, ninguém, ninguém. Quem mais poderia vencer os gigantes? Ninguém, ninguém, ninguém. Quem mais poderia calar o inimigo? Ninguém, ninguém, ninguém. E quem mais é digno, digno de louvor? E quem mais é digno, digno de louvor? Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém comparável, incomparável, não há ninguém, não há ninguém. És o meu amado, és o meu amado, és o meu amado, és o meu amado,
incomparável, incomparável, incomparável. Não há ninguém